Boa noite. Paz e bem. Boa noite. Meus irmãos, meu nome é Lourenço, faço parte do grupo de oração Cristo Redentor, do bairro Cristo Redentor, casado, né, a mulher, a melhor mulher que Deus poderia me dar, graças a Deus, pai de 2 filhos, uma criançazinha de 30 e a outra de 6, uma criancinha de 6, 2 netos. E essa pregação de hoje, esse tema de hoje, dizer para vocês que caiu assim como aquele velho ditado, as pessoas dizem, caiu como uma luva para mim hoje. Diz que Deus estava reservando esse momento para mim hoje, passar para vocês essa palavra. Estou na renovação carismática já desde os meus, creio, se eu me lembro, 17, 18 anos, já praticamente com 50, um bom tempo de caminhada, né? E dentro desse ministério de pregação, dentro desse ministério de anúncio da palavra de Deus, quero te convidar a você abrir sua Bíblia, lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Amém? Na Bíblia Ave Maria, na minha aqui, a página 284. Não sei se vocês é igual a minha Ave Maria, que é aquela com a letra grande, né? É a página 284. Sexto livro. Amém? Eis o que diz o Senhor. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Vou repetir. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes. Não tenhas medo. Porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu creio que vocês já tenham ouvido falar de Josué. Já? Aquela história da Terra Prometida? Talvez tenha assistido até uma certa novela que passou um tempo atrás. E quem era Josué? Josué era um rapaz, onde a palavra de Deus diz que ele era o assistente de Moisés. E qual era a missão que Deus deu para Josué? Na outra folha, a tua Bíblia, lá no versículo 2, diz assim: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Quer dizer, Josué estava incumbido de continuar a missão de Moisés, que era levar o povo à terra prometida. Chamada Terra Prometida. Meus irmãos, Moisés, quando ele atravessa o Mar Vermelho, a Bíblia nos fala que tinha mais ou menos o que? 600 mil homens. É um número grande, não é? Moisés, ao atravessar o Mar Vermelho, a palavra nos fala que tinha mais ou menos 600 mil homens. Contabilizando mulheres e crianças, chegava a 2 milhões de pessoas.
Imagina uma só pessoa. Um cara que até lutou, não, Senhor, não dá, eu sou gado e tal, mas no final das contas ele obedece, ele se entrega nas mãos de Deus e a missão dele foi cumprida. No final das contas, por Josué. E Josué, na sua missão de levar o povo, ele tinha que passar um rio. E esse rio chamava-se Rio Jordão. A palavra de Deus nos conta também que era praticamente a mesma quantidade de pessoas. 2 milhões de pessoas. Josué capítulo 3 e 4. Olha só, gente. Moisés, se você pegar a história de Moisés, você vai ver que várias vezes o povo, ele brigava com Moisés, porque queria água, porque queria comida, porque queria isso, queria aquilo, e Moisés dizia que aquele povo era um povo de cabeça dura, quer dizer, um povo que, mesmo vendo a graça, mesmo vendo o agir de Deus, mesmo vendo Deus na personificação daquela nuvem, infelizmente o povo, eles continuavam com cabeça dura. E Josué também não foi muito diferente não. Logo no começo as pessoas não queriam aceitá-lo. Mas Deus diz para ele: ser firme e ser corajoso. Meus irmãos, vocês têm mais ou menos a noção da distância que esse rio se abriu? Para esse povo, mais ou menos 2 milhões de pessoas passarem. Vocês têm uma noção, mais ou menos? Teólogos afirmam que da onde ele se encontrava até uma cidade chamada Cidade de Adão, era uma distância de 3,6 km. Grande distância, não é? 3,6 km. E essa foi mais ou menos a distância que esse rio se abriu para o povo passar a chamado pé enxuto. Mais ou menos isso aí. Mas foi fácil? Claro que não foi fácil. Difícil. Aí eu pergunto para vocês: parou por aí? Eles atravessaram e ganharam a terra? Não. Não. Começou o bicho pegar, foi aí. A dificuldade, a tribulação começou, foi aí. Por quê? Porque já tinha gente naquela terra. E na cabeça daquelas pessoas, aquela terra estava sendo invadida. Né? E Josué guerreou. E Josué batalhou. E Josué viu grandes milagres acontecer. Vou citar alguns milagres. O Rio Jordão se abre, certo? Ele enfrentou, até anotei, ele enfrentou o batalha chamada dos 5 reis, cidade de Jericó, Ai, Gebeão e os reis do sul, que era chamada de 5 reis. Ele lutou uma guerra contra os reis do norte, 4 grandes reis, com todas as suas cidades, estados e cidades menores. Era muita gente. E Josué viu as muralhas de Jericó se abrir, cair por terra. Na guerra dos 5 reis, aconteceu o milagre de que Deus, ele simplesmente manteve o tempo parado, sol e lua, 24 horas de dia, não teve noite. 24 horas, sem noite. Certo? A vitória sobre os reis do sul, Deus, ele lança grandes pedras sobre aquele povo, aqueles 5 reis, que eram muito maior do que o povo de Deus, e a maldição de Ai, que está descrito lá em Josué capítulo 8, 30 ao 5. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Deus disse assim: ser firme e corajoso,
Tem confiança em mim. Acredita, porque quem vai realizar sou eu. Acredita que eu vou estar contigo a todo momento e a todo instante, a toda hora. Lá no versículo 3 em diante vem dizer assim, ó: todo lugar que pisar as plantas de teus pés, eu vou te dar, como prometi a Moisés. O vosso território vai se estender desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates e todo o país dos heteus, até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo, como estive com Moisés. Não deixarei nem te abandonarei. Ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir este povo na posse da terra que jurei dar a seus pais. Tem ânimo, pois ser corajoso, para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afaste dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Quer dizer, meu irmão, ele obedeceu a palavra de Deus, e essa obediência à palavra de Deus, ele viu essa graça acontecer, ele viu grandes milagres acontecer. Eu não sei o problema que tu está passando, eu não sei, eu não conheço você, eu não sei da tua vida, mas eu tenho certeza absoluta, se você andar de acordo com a palavra de Deus, não se desviar da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, manter o foco na palavra, manter o foco em Deus, a graça vai acontecer na tua vida. Você pode ter problema com filho drogado, filho alcoólatra, você pode ser alcoólatra, você pode ser viciado em pornografia, você pode trair a sua esposa, você pode trair seu marido, você pode ter problemas. Qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade, qualquer problema que você tenha, mantenha o foco, os seus olhos, a sua vida, o seu coração para Jesus, na palavra de Deus. Deus, ele só quer ouvir o teu sim. Deus, ele só quer dizer, só quer ouvir o teu fiat. Da outra vez que eu vim aqui, eu disse isso: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E ele era um rapaz, esse Josué, esse assistente de Moisés. Meu irmão, minha irmã, seguir Jesus Cristo é fácil? Não, não é fácil, especialmente dentro de casa, especialmente na família. Mas ser firme, o que é ser firme? É estar na palavra de Deus, é estar em oração, é participar da Santa Missa, jejuar, caridade, é intimidade com o Espírito Santo, é viver os sacramentos, ser corajoso. O que é ser corajoso? É fazer aquilo que Deus disse para Josué: ser firme e corajoso, quer dizer, tem confiança em mim. Confia. Fortalecidos pela palavra, fortalecidos pela oração, fortalecidos pela intimidade com o Espírito, fortalecido pelo sacramento, fortalecido pela oração. Exemplos de pessoas corajosas. Daniel, o livro de Daniel nos mostra Daniel uma pessoa corajosa. Esther que arriscou sua própria vida, gente, para libertar seu povo, para salvar seu povo. Daniel na cova dos leões. Davi, que enfrentou um gigante. Quem mais? Moisés.
que aceita a vontade de Deus e vai bater de frente com o faraó, que era considerado um Deus, para libertar o povo da escravidão. Outro exemplo, Deborah, que lutou pelo povo, lutou contra o povo, contra os cananeus. Jó que sofreu, que perdeu tudo, mas que manteve a sua fé. Nossa Senhora, nossa mãe, ela, no Catecismo da Igreja Católica, Abraão e Nossa Senhora são citadas como os maiores exemplos de fé. Nossa Senhora, ela poderia morrer, ter sido apedrejada, pelo simples fato de ter aceitado ser mãe do Salvador. Você já imaginou se José tivesse dito assim: olha, ela engravidou e o filho não é meu não? Ela com certeza teria sido apedrejada, mas ela abandona todos os seus planos, confia em Deus, se lança no amor de Deus e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela confia no amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar agora a abrir tua palavra em 1 Reis. Não, para a gente não perder muito tempo, não abrir não, vou ler aqui para você. 1 Reis, capítulo 19, o versículo 3 diz assim, ó: Elias teve medo e partiu a fim de salvar a sua vida. Elias, dos maiores profetas, teve medo. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto. Gente, o que é um deserto? Não é um lugar, só areia, não tem nada, não tem bebê, não tem nada. E ele caminhou por esse deserto. Para nós, esse deserto aqui hoje simboliza o quê? É um lugar de sofrimento, é um lugar de prova, é um lugar onde somos tentados, mas é um lugar onde a gente cresce na fé. Jesus Cristo foi tentado no deserto. Continua. Durante um dia, sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Gente, para você ver, ter noção da situação, a coisa estava tão feia para ele que ele estava, a gente pode dizer assim, parece assim uma depressão, né? Ele deseja morrer, ele deseja a própria morte. Ele diz para Deus: Senhor, basta, Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Quer dizer, ele desejou a própria morte. Ele deseja a própria morte. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele nos leva a este deserto e nos mostra as nossas fraquezas, o quanto somos fracos, o quanto somos dependentes dele, para que possamos cada vez mais crescer na fé. A palavra de Deus continua dizendo: deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. No momento de maior desespero, no momento de maior dificuldade na nossa vida, no momento de maior, vou colocar aqui, depressão, de maior ansiedade, no momento em que a gente não acha que não tem solução, Deus envia a solução. Deus envia a solução. Para Elias, Deus enviou um anjo. Para você hoje, quem sabe não é esse momento de reflexão da palavra de Deus. Deus envia um anjo para ele, a qual ele dá comida e bebida para ele. Ele levanta, come e volta a dormir. Elias olhou junto de sua cabeça um pão cozido, um vaso de água, comeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor tocou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer.
Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com o vigor daquela comida, andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha santa. Meu irmão, minha irmã, ele comeu, ele bebeu aquilo que o anjo trouxe para ele, aquela comida, aquela bebida. Hoje para nós, essa comida, essa bebida é a palavra, é a Eucaristia, é a oração. Hoje para nós essa comida é a Eucaristia. Que possamos comer desta comida, que possamos beber da palavra, comer da palavra, que possamos nos alimentar. E olha só, continuar a caminhar, continuar nessa caminhada. A nossa vida é um caminho. E aqui a palavra de Deus vem dizer o quê? Que ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. Para nós hoje, essa caminhada de 40 dias e 40 noites pode ser as nossas maiores dificuldades, mas que a gente tem que caminhar, porque se nós enfrentarmos de cabeça erguida, ungidos pela palavra, levados pela Eucaristia, pela oração, nós vamos chegar ao nosso Monte Horebe, que é o céu. O nosso Monte Horebe hoje é o céu. Não desista, independente das tuas dificuldades, dos teus problemas, continua nessa caminhada, porque você não nasceu para sofrer, você não nasceu para sentir dor, você não nasceu para a morte já foi vencida, Jesus já derramou o teu sangue por você, por nós já temos a salvação, só cabe a nós agora vivermos, aceitarmos. Somos maiores ou melhores que alguém? Não somos. Somos filhos amados de Deus, escolhidos por Deus. O Salmo 120, ele vem nos dizer que Deus não sabe o que é o sono, e Deus não cochila a guardar os seus. Meu irmão, minha irmã, viver a palavra é fácil? Não. É difícil. A gente tem exemplos vivos aqui, dessas pessoas corajosas que aceitaram a missão. Já imaginou você estar de frente de um cara altamente alto, guerreiro? Davi não sabia nem pegar na espada, ele era um pastor. E no entanto, ele vai para defender o povo, ele vai para defender a graça de Deus, ele vai simplesmente porque ele ama a Deus e defende o seu povo. E ele destrói, ele mata aquele gigante. Você já imaginou? Gente, quem tem filhos? É difícil, né? Educação de filho. Filho às vezes é teimoso e muito. Eu tenho a minha criança de 6 anos. Meu irmão, minha irmã, ela fala comigo de uma maneira que eu imagino que aquela criança ela tem mais idade. É brincadeira não. E olha só, Esther, Daniel, todas essas pessoas, elas simplesmente se lançaram nos braços de Deus, acreditaram nas promessas de Deus, foram firmes e corajosas, mesmo vendo as maiores dificuldades, as maiores provações, mas elas confiaram em Deus. Confiaram no amor de Deus. Quero te falar agora sobre Paulo. Vocês se lembram de Paulo? Saulo, aquele que perseguia os cristãos, que tem um encontro com Jesus Cristo e literalmente caiu do cavalo e acontece a conversão na sua vida. Vocês já ouviram falar desse rapaz? Saulo, que é Paulo. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Não precisa você abrir não, tá bom? A gente não perder muito tempo. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23, vem dizer assim, ó. Palavra de Paulo. São ministros de Cristo? Falo com menos sábio. Eu, ainda mais. Muito mais pelos trabalhos. Muito mais
cárceres, pelos açoites sem medidas. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagens sem conta. Exposto a perigo dos rios, perigo de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Mas ele desistiu? Não, ele continuou firme, ele continuou corajoso, porque ele sabia que ele não estava ali por um acaso. Deus tinha escolhido este homem para levar e anunciar a palavra de Deus a todos os cantos, a todas as partes, e essa palavra chega até nós hoje. Essa palavra de Paulo chegou para você hoje. E muitas vezes a gente reclama até de uma topada. Fala logo um palavrão. Não é verdade? Meu irmão, minha irmã, vocês viram que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E o impossível Ele vai realizar na tua vida. Aquilo que tu acha que não consegue, aquilo que tu acha que não dá certo, aquilo que tu acha que não tem condições, não dá, não rola, Deus Ele vai realizar na tua vida. Se for para a tua salvação, se for para o teu bem, se for para a tua casa chegar ao céu, Ele vai realizar na tua vida. Porque muitas vezes a gente só reza: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, dá-me isso. Senhor, dá-me aquilo. Mas a gente muitas vezes não sabe rezar assim. Eu namoro com... Como é que é o nome? Ivana. Eu namoro com a Ivana. Eu quero me casar com a Ivana. Meu desejo. Né? Mas muitas vezes a gente não sabe rezar assim. Senhor, se for de tua vontade, que a Ivana seja minha esposa, que me leve, que a gente vá ao céu, dá-me a Ivana como esposa. Senhor, eu quero trabalhar, eu quero esse trabalho aqui, eu estou necessitando desse trabalho porque o dinheiro é bom, eu estou precisando de dinheiro e tal, assim, assado. Se for de tua vontade este trabalho, concede-me esse trabalho. Se não for me tirar o céu, me dá esse trabalho. Meu irmão, minha irmã, coloque na sua mente, coloque no seu coração e coloque em prática. O Deus do impossível, Ele te escolheu e vai realizar o impossível na tua vida, porque Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Amém? Eu te convido a ficar de pé nesse momento.